ficou legal isso aí. Vou fazer todos os móveis desse jeito aqui, tio. Ficou muito legal. Vai ficar muito legal, cara. Aí já fica fácil fazer a limpeza aqui, ó. Fez o esquema de bandeja. A bandeja, não, top. Os caras estão fazendo um negócio top aqui. Eu gosto dos rústicos assim. Quem foi seu paciente aqui? Todos os três? Os três. Você não viu como tava? Cara, eu tava viajando, cara. Vou te mostrar as fotos. Isso é bom que a gente tem tudo registrado. Tava bizarro. Mas o que era o problema? Fungo. Calma, bebê. Calma. Ele ficou assim. Nossa. Não, ficou lindo, cara. Inacreditável. Ficou top. Esses fungos, de onde vem? Qual que é a origem do fungo? Cara, os fungos, na verdade, eles estão no ambiente. Né? Muitas vezes, a gente tem um indivíduo que tem isso na pele. Baixa resistência. Só que a resistência cai, geralmente muito ligado também à temperatura. O skinny, né, esses bichos hairless, eles já têm um sistema imunológico um pouco mais falho. Né? E aí, assim, esfriou. E albino ainda. Aí, bicho, pra ajudar, ele é albino, sem pelo, o sistema imunológico dele é zero. E isso é contagioso de um pro outro? Passa por contato. Então ficam essas lesões nas costas, ficam umas lesões bem feias. Então você tem um grupo de 10 indivíduos, cara, você vai passar provavelmente pra todo todos. mundo vai ter. Provavelmente. E aí... Ou só adquire o cara que tá realmente com baixa resistência? Provavelmente, só que assim, a gente tá falando de um bicho sem pelo. Pelo, quer queira, quer não, ele também é uma proteção. Né? Então ele é uma proteção mecânica. Não tem. Então você está em contato direto. É o mesmo fungo que faz... Tem um fungo específico, mais de um? Tem vários. Na verdade, a gente tem os tricófitons, que é um fungo bastante comum. A gente tem as sarnas, que são bastante comuns. Aí a gente faz um raspado, manda pro laboratório. Identifica o que é, e aí você sabe qual que é o tratamento. Tá. E aí, geralmente, cada fungo é um tratamento diferente. Cada fungo é um tratamento diferente, mas a gente leva muito em conta a condição do indivíduo. Né? Então a idade do paciente, se é um paciente idoso, se ele tem uma função renal e hepática boa. Os antifúngicos, geralmente, eles são relativamente pesados, né? Então você causa lesão. É o que a gente fala, todo fármaco, todo medicamento causa uma lesão, ele cobra um preço. Ó, eu vou te dar esse anti-inflamatório, mas ele vai te gerar uma gastrite. Tudo. Eu tava falando isso na pressão alta, a gente vê em tava ser falando com o humano. médico exatamente a mesma coisa. Bom, hoje o assunto, estamos na Casa dos Bichos, seja muito bem-vindo. Acho que o assunto é de interesse geral, a gente tem 3 casos clínicos aqui, quem faz todo esse atendimento é o Exotic Pets, com o Puff que lidera a equipe dele, que, enfim, hoje é especializado na questão de animais que não são convencionais. Né? Alguns são, tem essa coisa de exótico, silvestre, bem, pets não convencionais, aquele fora cachorro e gato, aqueles animais que normalmente são difíceis, né, de você ter especialistas, e o Puff resolveu encarar essa, e hoje é um dos grandes profissionais, grandes nomes. E hoje ele dá assistência pra gente aqui. Então, hoje o que nós vamos discutir, o assunto é, eu tenho um pet que, depende, você pode ter um pet com uma arara, que pode custar, sei lá, 80 mil reais, dependendo da arara, como você pode ter um porquinho da Índia que, financeiramente, economicamente, sei lá, custa, não sei quanto custa um porquinho da Índia. 20, 25, 50. O quanto você está disposto a gastar para cuidar do seu pet e salvar a vida dele, investir na saúde dele? Acho que essa é a grande questão hoje. Essa é a questão. Muita gente fala assim, eu sou veterinário. Eu já falo, primeiro, eu quero ser biólogo. Eu falei, pensa 2 vezes, eu faria veterinária, eu recomendo. Pra onde eu vou na veterinária? Cara, tem um campo gigante, depende da sua vontade e esforço. E nada acontece da noite pro dia. Né? Fato. Não é verdade? Fato. Tem que plantar muito antes de colher. Beleza. Um tratamento como esse ficou 20 dias na sua clínica. 20 dias. Quanto custa? Bom, Em hoje, média. vamos lá, nós recebemos esses animais, Tá. né? Quando a gente bate o olho, a gente já consegue ter uma ideia do que pode estar acontecendo. Esses animais, tirando um que era muito pequenininho, né? Os outros eles tinham uma condição corpórea legal, um aspecto legal, mas eles tinham lesão de pele. Muito comum. Ou a gente vai muito para uma sarna, ou a gente vai para os problemas fúngicos, né? Que são as dermatites de uma maneira geral. E aí o que a gente faz? A gente faz um raspado, isso é um exame laboratorial super simples, onde a gente dá uma limpada, passa uma lâmina de bisturi estéreo, manda isso para um laboratório e pede uma análise laboratorial. Geralmente a gente trabalha com 2 exames, cultura bacteriana e cultura fúngica. Hoje é o que a gente fala, a gente tem que usar os exames complementares, eles estão aí para isso. E eu falo para os colegas, para aluno, e a gente discute isso.
se ele existe para alguma coisa. Né? Então a gente manda, o laboratório semeia isso no meio de cultura, né? Então são aquelas placas, você viu isso na faculdade, né? São aquelas placas e aí aquilo cresce. E aí o laboratório traz esse retorno para nós. Tá, e você sabe, vamos dizer, que fungo é... E aí a gente e sabe você, com tá. quem que a gente está lidando. Ou a bactéria. O problema do fungo ele demora para crescer. O crescimento bacteriano, 5, 7 dias você tem um crescimento. Então você não sabe até lá o que fungo, muitas vezes você tem 40 dias. Só que o que a gente faz? Você buscou, claro que tem características que fazem a gente direcionar isso para um fungo, né? Mas você fez os dois, estou na dúvida. Saiu um bacteriano negativo, você fala, opa, talvez seja um fúngico. E aí você muitas vezes consegue até estabelecer um protocolo de tratamento. E aí você tem algumas opções de fármacos para utilizar. O antifúngico A, o B, o C, o D. E aí a gente vai muito na característica da lesão, na idade do paciente, como que está a condição desse indivíduo, putz, o fígado, o rim dele tá legal. E para você saber tudo isso, tem que fazer exame de sangue, você tem que fazer exame... Que já embute um custo maior. Então, cheguei 300 na consulta. Aí você vai gastar pelo menos aí mais uns 400, 500 reais de exame laboratorial. Tá. Já vai para 800. 800. Que é dinheiro. Se você pensar numa diária em torno de 450 reais, se você uma conta simples, 450 vezes 10 dias, 4,5. Se ficar 20, vira 9. 10 mil reais. É dinheiro. Que tipo de cliente hoje? Porque eu imagino que antigamente o cara fazia, eu vou fazer o quê? Esse aqui já tá lascado, deixa morrer e vamos comprar outro, não é isso? Cara, eu vivi essa fase, né? Eu vivi essa fase como estagiário, então na época da minha graduação, mas eu vivi essa fase também no início da nossa clínica, né? Onde os bichos eles eram descartáveis. Hoje, o padrão mudou, o perfil mudou, né? As pessoas mudaram. Hoje muita gente vê esses animais como membros da família. Sim. Você sabe muito bem, né? Hoje você tem pessoas que... eu não quis ter filhos porque eu optei por ter o meu coelho. Pai de pet. Pai de pet, mãe de pet. A pandemia, que também foi um processo onde as pessoas estavam sozinhas, precisavam de uma companhia, buscaram um animal. O que vai acontecer no futuro a gente vai ver. Mas as pessoas começaram a se apegar. Então você tem a pessoa que casou e não quis ter filhos, que é uma opção. Você tem a família que não pode ter filhos fisiologicamente falando, e aí é uma questão muito mais séria. Sim. Porque a pessoa quer ter, sempre que mas não pode. Né? E aí a gente vai entrar naquela discussão de adoção, porque aí a gente tá falando de outro problema. Sim. Mas a pessoa quis ter, ela quer se sentir mãe, quer se sentir pai. Então essa pessoa... E casais do mesmo sexo. Sim, também, claro. Não e pode hoje a gente pega muito. Então a gente atende muito hoje. Sim. Casais de homens, casais de mulheres que falam assim, a gente não quis ter. Não quis ter. E a gente tem o nosso coelho como filho. E a gente vai entender. Então a pessoa vai ter o mesmo sentimento, vai ter o mesmo cuidado, vai ter o mesmo apego, vai ter o mesmo gasto e vai fazer tudo como se fosse um filho. E eles falam isso pra gente. E ela vai gastar quanto for. Ela vai gastar, vai se dedicar. Então, assim, hoje a relação ser humano-animal, ela se tornou outra. É verdade. E eles são membros da Interessante, família. os tempos mudaram nesse sentido. Eu não sei exatamente qual foi se foi um combinado de razões, né, para isso. Mas o animal, ele passou a ser parte realmente absolutamente da família, né? Sim. Hoje você vai no mercado e você compra comida para você e comida para o teu cachorro. Né? E não importa a espécie. Né? Por muito tempo, esse indivíduo era o cão. É o cão, ele dorme na minha cama, ele é meu fininho. Hoje você tem o rato, o twister dormindo na cama. Hoje você tem o coelho. Você não teve cirurgia com que você fez? Hoje a gente opera peixe, opera ratinho, opera canarinho, hoje opera tudo. Eu acho que essa é a questão. Não é questão financeira. A gente estava falando, você tem um cara da classe C economicamente, mas que vende um carro para salvar o bicho dele. Sim, e você tem um cara da classe A, que para ele o bicho é uma coisa e se morreu, vamos comprar outro. Quando as pessoas têm um animal como... eu tenho um bicho, essa pessoa é um problema quando a gente fala da questão do cuidado. Né? Então hoje não importa mais, claro que envolve uma questão financeira porque a pessoa vai ter um custo. Sim. E eu falo hoje, para 99,99% da população ter animal não é necessidade, é luxo. Então você quer se dar ao luxo de ter, você vai ter que gastar. É verdade. Você vai ter que cuidar. Fala pessoal, é o seguinte, tá rolando novamente esse ano o prêmio iBest, o melhor conteúdo da internet na categoria meio ambiente. Nós estamos concorrendo, hein, Teca? E aí, você acha que a gente merece seu voto? Então não deixe de votar, entra no site da iBest, entra na categoria meio ambiente e vota em Richard Rasmussen. Tamo junto, obrigado pelo prestígio sempre. Esse já é um animal que
você vai gastar mais. Inclusive, você sabe que a gente está constantemente aprendendo aqui, né? A gente, esses dias, até guardei o vídeo que você me mandou, o Pequeno Pooligans, que eu pus ele para fazer pesquisa. Eu falei, cara, a gente hoje tem algumas rações, ou, né, extrusados, hoje está começando a surgir alguma coisa. Os importados, tinha os importados, mas caríssimos. Sim. E agora a indústria nacional começou a prestar atenção porque está vendo que o mercado está crescendo. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Mas mesmo assim, os complementos, né, o que dá. E eu fiquei surpreso como esse cara aqui, que é um animal que para mim era predominantemente insetívoro, como ele gosta de verduras, flores e outras, né? Tipo meio iguana, entendeu? E essa questão da alimentação, o quanto influencia na longevidade desses caras, né? Cara, a gente poderia ficar um dia falando e eu ficaria um dia falando só dessa espécie, né? Hoje, eu sou apaixonado por essa espécie, né? O pogona, pra mim, esse bicho, isso é um pet. Não tem como a gente fugir. É um baita pet. E a gente fala que ele passa por praticamente todos os processos de características alimentares. Então esse é um animal que a gente, a grosso modo, ele nasce insetívoro, ele cresce onívoro, né? Então ele se desenvolve onívoro e na fase adulta ele praticamente se torna um herbívoro. Esse cara? Quase... Cara, ele muda, ele muda completamente. Então, por exemplo... iguana? Como iguana. Essa moça aqui, hoje, ela come 4 vezes por mês proteína animal, basicamente. 1 vez por semana. A gente não tinha esse... O menino ali, o Euler tá se esforçando nisso. Eu falei, vai estudar, cara, vai estudar, vai perguntar, vai se interessar, porque é o que vai ajudar, na saúde do animal é a alimentação. É a frase clichê, né? Você é o que você come. Você é o que você come. A galera. Nós tivemos um problema essa última semana, último mês, né? A gente teve um pogona com um câncer. É isso? Esse animal teve, a gente pode dizer que sim. Pode dizer um câncer. Um câncer, uma formação neoplásica, óssea, que não é comum. Não é comum. Isso não tem nada a ver com alimentação? Isso não é um manejo. Né? Isso, não é manejo. Isso veio dessa genética. Infelizmente, esse animal carregou isso. E aí a gente não tinha muito o que fazer. Infelizmente. Nossa. A gente sabe que faz parte. Nós perdemos esse pogona. Foi uma infelicidade. E não havia o que fazer, é isso? Não, infelizmente não. Claro que muitas vezes a gente tem métodos de ação, uma cirurgia, muitos tumores ósseos, amputar. A gente trabalha com amputação. Hoje eu atendo pelo menos uma meia dúzia de pogonas amputados, por N problemas, né? Por briga, trauma, esmigalhamentos ósseos, lesões diversas. Essa questão, inclusive, agora que a gente está começando a levar mais a sério a questão da criação, porque o grande problema, na minha opinião, é que por muito tempo a gente trabalhou na ilegalidade. Então, o que acontecia? Os caras tinham os bichos e reproduziam. Aqui, o sangue fechava. Sim. Isso aumenta a chance, não é? Pelo que eu conheço, os criadores sérios hoje tem esse tipo de política, de saber a origem, qual é o sangue desse, qual é a linhagem desse bicho, qual é a linhagem desse outro, porque é que nem cachorro e gato, é uma tem que coisa, fazer, cara. né? Se você quer seriedade, é exatamente isso. Quando a gente fala, por exemplo, de criações de cães e de gatos, você sabe o que vai nascer ali. Claro, você não tem como adivinhar, mas você tem uma ideia. Bom, esses animais têm essa característica, esse animal, tem um problema, descarta, tira, né? Então a gente consegue entender como que vai ser. Você consegue trazer as coisas boas e você consegue excluir os problemas. Você acha que vai dar tempo de a gente chegar nisso antes de retirarem o nosso direito de ter um pet diferente? Tomara porque que esse sim. é o objetivo, né? Eu, particularmente, a minha alegria é quando meus filhos acordam e às 6 da manhã eles querem ir lá e falam assim, papai, a gente quer pegar a Sharon. Top demais. E quer soltar e quer ficar junto. Isso é um puta bicho demais, cara. Esse bicho é fantástico. É um bicho exótico, não é brasileiro, é australiano, né? Eu acho que a gente tem que privilegiar muito os nossos bichos, tem que abrir a porta para os nossos animais, né? Silvestres, né? A gente tem muito bicho legal, de hipoglossos é um bicho legal. Você pega o pessoal lá fora, eles são são apaixonados. Os agamas nossos, o pessoal lá fora é apaixonado pelos nossos bichos. Os teius, o mundo inteiro é fissurado em teiu. Os calanguinhos, aqueles de rocha, cara. Sim. Tem uns puta calango top demais. Pólicros. Brasileiro, Pólicros é um bicho maravilhoso. Fantástico. Temos muito para fazer ainda. Perdemos um dos nossos pogonas por esse problema. É uma dessas coisas. Acontece, né? A gente faz tudo para que não aconteça, mas... Sim. E nós tivemos um outro acidente essa semana. Não quero contar aqui só as coisas boas. Chega o bicho!
Beijo, só que eu quero contar, porque a grande função nossa aqui também é fazer com que, além de incentivar, né, a questão do bem-estar, recintos legais, isso aqui, trazer os problemas que podem acontecer. E eu não gosto de esconder os problemas, porque problemas ocorrem. Um lugar que tem tanto animal, esse animal fica doente, animal pode vir a morrer, né? E a gente teve essa semana um baita de um recinto que a gente tem, de 120 metros quadrados, deve ter umas 20 espécies de psitacídeos lá dentro. E nós tivemos essa semana uma ave, um ringneck, né, que foi atacado por 2 lores. Isso a gente já estava vendo que essa questão dos lores em conjunto com outras aves pode causar problemas, eles formam gangues, mas eles têm um recinto grande que eles têm como escapar, mas mesmo assim aconteceu esse acidente e está em tratamento uma dessas ringnecks. Acontece. Hoje... péssimo, mas hoje o que eu estou fazendo de providência? Estamos montando um recinto só para os ringnecks. Primeiro porque nós temos um problema de alimentação. Para os lores. Para os lores. Porque temos um problema de alimentação, né? Sim. Por mais que a gente tenha alimentação, que a gente dá a papinha e agora tem até extrusados para eles, mas eles vão e brincam com a alimentação dos outros também, né, cara? Então, assim, não é legal, né? Porque eles têm... Eu vi que a alimentação dos psitacídeos, cacatuas, papagaios, elas têm bastante ferro, né? Hoje, assim, primeiro ponto que me pega nesse seu comentário nós temos um viveiro de 120 metros. Hoje, quantas pessoas, vamos falar de São Paulo, não moram em residências muito menores do que 120 metros. Então a gente está falando de um viveiro enorme. Sim. Né? Assim, quantos zoológicos hoje a gente vê um viveiro de 120 metros? A gente gosta de ver as nossas aves voando, tá? Sim. É isso. Isso é importante. E a gente tem um problema de saber que a gente sabe que às vezes tem hora de tirar um, tirar outro, porque a gente já conhece cada um como indivíduos, né? Sim. Mas os lores, eles formam um bando tremendo. Cara, é uma escola. Você está falando de uma creche ou de uma escola onde tem 40 crianças. A professora vai ter que tirar um porque vai estar dando problema. Então vai acontecer. É como acontece às vezes com cachorro, cara, também. E aí quando a gente fala dos lores, é exatamente o que você falou. Isso é uma característica deles. Eles formam bandos. Eles formam gangue, parece uma quadrilha. E fala, cara, vamos pra cima daquele cara ali, vamos pra cima daquela fêmea ali. E eles vão e o acidente vai acontecer. Você pode ter briga, você pode ter um animal que enroscou numa grade e vai acontecer. Você tá falando de 120 metros. Você não tem um viveiro de 120 metros de vidro onde não existe possibilidade de acidente. Vai acontecer. É que a maioria é vidro, né? Só o teto que mas não é. Mas você tem o teto. Aí isso pendura, que é uma característica super comum. Aí você tem puleiros e galhos. Aí tem um brinquedo. Vai acontecer. Se você pegar 50 crianças e soltar num parque, vai ter alguém que vai cair, vai chorar, vai ralar, vai se esbufetar, vai fazer um hematoma, vai sangrar, vai acontecer. E aí depende do acidente. Você tem acidentes leves, quebrou uma unha, ok. Você pode ter um acidente, uma fratura de uma asa, uma fratura de uma pata. Foi o que aconteceu. Uma fratura de úmero, né, que é equivalente ao nosso braço, é o braço da ave. Né, eles não utilizam como nós utilizamos o braço, mas é... Aonde foi? Em que parte seria? Né? Foi uma fratura bem central bem no osso, central. no úmero. Né, vocês conseguem avaliar a imagem radiográfica. Tá. Tem ali uma fratura, a gente... Claro que não, mas você olha e fala, nossa, que fratura linda, entre aspas. Tecnicamente falando, é uma fratura perfeita. Né, e aí hoje você tem métodos de reparo. Você pode pensar numa correção cirúrgica, você pode pensar numa correção ortopédica mesmo, então um implante, a colocação de um pino, uma placa, um fixador externo. Hoje tem vários métodos. Mesmo com esses ossos tão levinhos assim? Cara, mesmo com esses ossos tão levinhos. Hoje você consegue operar uma ave, a gente tá falando aí de uma ave de 110 gramas mais ou menos. Você pode operar uma de 30, você pode operar uma de 1 quilo, 2, 3, 4. Que isso, né, cara? O mundo mudou, cara. Hoje as coisas, a tecnologia chegou, felizmente para eles, né? Então antigamente aquilo. Eu já vi clientes falando, quebrou a asa. Vamos pensar num animal que não voe mais, por exemplo. Deu um problema, esse animal não voa mais. Hoje, as pessoas têm como pet. Então eu tenho hoje pacientes que tiveram problemas, que amputaram pata, que amputaram asa. Uma ave amputada de uma asa, ela não voa mais, mas ela continua sendo um pet. Você pega um papagaio, uma amazônia estiva. Eu brinco e falo que você coloca uma amazônia estiva aqui no alto, ele pode voar, ele não vai. Ele vai descer escalando. Vai. Vai até a pessoa. Mesmo com a capacidade de voar. Mesmo com a capacidade de voo. Mas hoje, assim, a gente consegue promover qualidade de vida para eles, independente do que aconteceu. Existe alguma chance da Súria voltar a voar? Existe. A ideia é essa. Que a gente está tentando, a gente estabilizou essa fratura, né? Entrou com medicação, teve uma perda de sangue, tem dor,
Né? Uma coisa que o pessoal esquece muito é a dor, isso dói. Pra você ter uma ideia, é um paciente que recebe medicação morfina. Quantas pessoas que estão vendo o vídeo aqui já tomaram morfina na vida? Né? Então a morfina hoje a gente usa como um padrão ouro de analgesia. Então dói, tá doendo. Estabiliza esse paciente, corrige e aí aos pouquinhos a gente tenta resolver o problema da melhor maneira possível. Eu queria trazer esses 3 casos aqui, porque são casos para não pensar que só é maravilha, é lindo e tudo. Existem problemas que a gente corrige de manejo, existem situações que não estão fora de controle, como é o caso do Pogona. Sim. E existem situações que a gente está observando e está cuidando para melhorar. Eu estou montando mais outro recinto de 120 metros e estou montando mais outro de 65 metros só para separar os turacos. Aliás, eu vou precisar muito da tua consultoria na questão da alimentação, porque tem alguns grupos, pomba agora, melhor deixar com quem? Deixo com psitacídeo, deixo com os psitacídeos, deixo com lá com os... Mantém com os turacos. Isso é uma coisa pra gente conversar em termos de alimentação. Legal. E hoje, amanhã, talvez a gente mude tudo que você fez hoje, né? A gente vai aprendendo, vai estudando, as coisas vão surgindo. E eu falo, hoje a nossa verdade de hoje não é a mesma de ontem. E talvez amanhã mude tudo de novo. Queria te agradecer teu apoio, cara, e teu conhecimento nessa sensacional. Não preciso falar nada. Eu vou deixar aqui na Exotipex, vou deixar aqui no comentário, porque, cara, é assim, o Puff é um cara, quem teve animal silvestre, como eu, a vida inteira, né? Ouviu falar do Puff. Puff é lendário, cara, na questão da medicina veterinária de animais fora do padrão. Ele deixa pra mulher cuidar do cachorro e gato, que o negócio dele são os pets não convencionais. Top demais. Eu espero que isso tenha servido pra você. Bicho não é coisa, não é. Bicho sente dor. O bicho, ele hoje é parte da família, né? Mesmo para quem tem tantos bichos assim, o que eu gasto só de gente para cuidar, o cuidado para cada indivíduo aqui conta, ele não é descartado não, tá? É isso aí, tamo junto, deixa um like e teste seus comentários, o que você achou desse vídeo? Que tipo de pessoa você é? Você é da classe A, que se porta como se tivesse a classe C, ou da classe C que se porta como na classe A? Qual que é a tua?